Ótimo, então chegou a hora da gente colocar aqui essa parte principal em prática. E por isso a gente vai começar aqui ajustando o título da página em função da página que ele estiver navegando, beleza? E não só o título, mas também a descrição aqui em cima, porque se você perceber, beleza? Logo aqui em cima, você pode olhar no seu exercício, no seu navegador, ele ficou aqui apenas Food Commerce ou o título que você adicionou aqui, ó, na página da pasta Public. Se você colocar aqui Public Index, você vai perceber que ele ficou com esse título aqui. Cadê o title? Title aqui, ó, Food Commerce, beleza? Então, tudo que a gente precisa agora é, de uma forma dinâmica, ajustar esse título aqui e também criar um cabeçalho, um componente decente para que a gente possa ajustar isso aqui também. Bacana? Então vamos lá, vamos primeiro criar o componente em que nós iremos ajustar o título que fica aqui nessa barra, porque isso aqui é importante, porque à medida que você vai ajustando, dependendo do navegador da pessoa, se ela estiver principalmente utilizando o InSee Mobile, isso faz toda a diferença, porque aparece de uma forma bacana lá para ela, beleza? Então vamos lá. Então vamos primeiro criar aqui um componente que a gente vai dar um nome para ele de componente head, beleza? Head index.tsx, TypeScript X, né, do JSX, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar esse componente aqui, beleza? Esse componente aqui, ele vai ser um export function, beleza? Head, e ele vai retornar aqui, né? O que ele vai retornar? O que ele vai fazer? Primeiro de tudo, ele vai ajustar os títulos do document, beleza? E também ajustar a descrição. O que é a descrição? A descrição é o que a gente coloca aqui, ó. Tag meta name description. Bacana? Agora, o que a gente precisa fazer é invocar o document, beleza? Então, coloca aqui document. O document mesmo do HTML.title igual a Food Commerce ou o nome do aplicativo que você estiver utilizando aí, beleza? E a gente vai colocar agora o nosso título, beleza? Da onde vem esse título? Vai vir aqui das propriedades que a gente vai passar para ele. Então vai ser title e description, beleza? No caso, o description a gente vai deixar vazio. Se você perceber, ele já está dando um erro aqui, porque ele está falando assim, olha, eu não reconheço esse parâmetro, né? Ele não tem nada aqui para mim que indique o tipo dele, coisas desse gênero, que é específico do TypeScript, beleza? Então, por isso, a gente precisa criar um interface. Interface, eu vou colocar aqui head props, beleza? E aqui a gente vai adicionar os tipos. Lembrando que a interface, ela define o contrato daquela função, ou seja, tudo que ela espera de parâmetros e os seus tipos específicos para que eu não passe, por exemplo, uma informação numérica, sendo que eu estou esperando uma string, ok? Então vamos lá, eu preciso aqui do title. E um detalhe, essa nomenclatura dessa interface, a gente sempre coloca o nome do componente e o props de propriedades, bacana? Isso é uma regra minha, mas você pode utilizar também a sua regra, sem problema nenhum, tá? Vou colocar aqui, ó, description, beleza? E aqui a gente está colocando uma interrogação, beleza? Por que a gente está colocando uma interrogação? Porque essa propriedade aqui, esse parâmetro, ele é opcional, ok? E a gente diz aqui o que essa desconstrução retorna, beleza? Então ela retorna head props. Então isso significa que a gente está falando assim para ele, olha, no momento que você for desconstruir o props, que é o que vem como parâmetro aqui da função, por isso que a gente está desconstruindo ele, você vai desconstruir de acordo com a minha interface, beleza? E é por isso que eu separei aqui esse detalhe que aparentemente é bobinho, né? Alterar o head, às vezes não tem muito impacto visual ali, mas eu já preparo você para ir começando a se acostumar com o modelo de componentes do TypeScript. Bacana? Agora, o que a gente precisa alterar? A gente precisa alterar esse name description, beleza? E aqui a gente vai utilizar também a mesma técnica, só que a gente vai utilizar o query selector, document.query selector, beleza? O query selector, como você já sabe muito provavelmente, ele vai recuperar um objeto
em função da query que eu colocar aqui. Qual é essa query? Eu vou querer todo o elemento que é name igual description, ou seja, ou a propriedade name igual description, ou seja, ele vai pegar aqui esse meta, ok? E daí o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui ó, um set attribute, que a gente vai colocar aqui qual que é o atributo que eu quero setar. Eu quero setar o atributo content. E o atributo content, que a gente vai passar aqui, ó, content vai ser igual a description. Fechou? E aqui quando eu salvei, tá? Eu não coloquei aqui, ó, mas quando eu salvei, o meu Visual Studio ajustou isso aqui pra gente, mas é interessante você observar que no momento que eu salvar aqui, ó, ele vai acrescentar, agora ele não está acrescentando, mas ele vai acrescentar isso aqui, ó. Para que isso serve dentro do TypeScript, do JavaScript? Basicamente, ele serve o seguinte, para dizer que caso o retorno dessa função seja nulo, você ignora daqui para frente. Caso contenha um objeto, você execute essa função dele, setAttribute. Então, isso daqui evita que você faça isso aqui, ó. Olha só. If document query selector. O que esse simples caractere evita? Evita isso daqui, ó, ponto set attribute do... Deixa eu copiar daqui. Beleza? Ele evita isso daqui. Então, olha só que legal. Então, esse caractere aqui de interrogação, ele executa isso. Beleza? Então, eu tô falando logicamente. Claro que ele tem outro mecanismo. Beleza? Agora, o que ele vai fazer? Agora, dentro do head, como ele só executa coisas, eu vou colocar aqui, ó, return nulo. Ou seja, ele não retorna nada. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Aqui eu vou chamar esse componente, eu vou chamar aqui o head, e para que a gente possa executar esse componente, a gente precisa fazer a importação head, beleza? Por que ele importou aqui com chaves? Porque eu não coloquei o export default, beleza? Eu coloco somente export default em pages, é uma mania minha, não é muito explicado, mas você pode colocar de qualquer forma, ok? Você vai então, vai colocar aqui o nosso componente head, beleza? O head. No caso, o head, ele vai ter aqui somente propriedades. A propriedade que eu quero aqui é title, beleza? E qual que é o title? Eu vou colocar aqui, ó, hamburgers, beleza? Ou hambúrgueres. Abrasileirado. Hambúrgueres. Fechou. Então agora eu vou voltar aqui e vou dar o refresh. Se você perceber no seu navegador, você está executando aqui junto comigo, ele vai ficar food commerce, vai ficar o pipe aqui, hambúrgueres. Da onde que vem o pipe? Vem desse pipe aqui, ok? E se eu ainda acrescentar o description, eu ainda posso fazer o seguinte, ó. Description, nossos melhores burgers. E ele vai adicionar a tag title. Se eu clicar aqui em inspecionar, eu vou inspecionar aqui o head e eu vou ver aqui, ó, description, nossos melhores burgers. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para facilitar a sua visualização. Aqui, ó, nossos melhores burgers, ok? Isso aqui a gente mantém dessa forma. E agora falta a gente substituir aquela tag H1 que a gente havia substituído, ok? Que agora a gente vai deixar para a próxima aula, porque essa aula vai ficar muito extensa se a gente fizer agora a próxima tag, mas a gente utilizou um tempo dela aqui para que eu pudesse explicar para você com bastante calma como que funciona principalmente esse esquema novo aqui, novo para muitas pessoas, né? Que está fazendo aqui junto comigo, como funciona um projeto TypeScript, que eu expliquei com bastante calma aqui a interface, a gente fez alguns detalhes, beleza? Eu separei esse detalhe aqui do head, que é relativamente simples, a gente poderia ter feito em 2, 3 minutos para explicar aqui alguns conceitos, beleza? Então vamos lá, até a próxima aula.